Oi, gente, voltamos e agora nós vamos tratar do imposto de transmissão causa-morte doação. Um imposto meio triste, né? Fala de morte, mas, enfim, vamos tratar sobre ele. Ou seja, é aquele imposto da sucessão. Morreu, seja o pai, a mãe, um filho, o irmão, seja marido, a esposa, enfim, que deixou uma herança, que deixou algo a partilhar, que deixou algo a compartilhar com os seus entes queridos, certo? Sobre esse compartilhamento, sobre esses bens, incidirá o imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Também incide sobre aquele pai, aquela mãe ou aquela pessoa que queira deixar algo em fruto de doação para alguém, tá? Então, elas são transmissões não onerosas. E aí a gente vai tratar um pouquinho sobre eles, né? Fizemos os slides, já encaminhamos os slides para o Google Class. Fica a seguinte orientação, como sempre. Olha, teve dúvida? Bota na plataforma do Google Class que eu vou respondendo. E teve dúvida, quer a resposta mais rápida, vai para lá para o grupo, bota lá no WhatsApp para que a gente possa estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Não fiquem com dúvidas, perguntem, estudem, vão para os livros, vejam a videoaula, revejam a videoaula, tudo direitinho, tá certo, gente? Para que não haja nenhuma dúvida a respeito dos indevidos impostos. Vamos lá, vamos olhar aqui o nosso slide, tá? Então, é um imposto de competência do Estado e do Distrito Federal, que incide quanto à transmissão não onerosa de bens e direitos, tal como ocorre na herança causa-mortes e na doação inter-vivos. Previsão constitucional. O ITCD está previsto no artigo 150 da Constituição Federal, tá? A Constituição estabelece que o TCMD, que é o Imposto de Transmissão, terá sua alíquota máxima fixada pelo Senado Federal, mínimas e máximas, né, conforme o inciso 1º deste artigo 155. E a resolução 9, né, do Senado dispõe que a alíquota máxima do imposto será no máximo de 8%, não podendo ser mais, né? Corroborando que as alíquotas fixadas pelos estados podem ser progressivas. Né? As legislações estaduais, quando prevêem a progressividade, adotam critérios de base de cálculo ou de grau de parentesco, como do cônjuge ou do doador, ok? Então, tá aqui a situação. Está estabelecido na Constituição os valores das alíquotas mínimas e máximas, no caso aqui as máximas, são tratadas pelo Senado. Então, o Senado estabeleceu que o valor máximo para a cobrança do ITCMD é 8%. Então, os estados não podem fixar nenhuma alíquota maior do que 8%. Tem que ficar fixado em cima, no máximo, de 8%. E cabe, sim, a progressividade com base na proximidade do cônjuge ou do cujo, né, do falecido, bem como do doador, ok? Vamos retornar aqui ao slide. Função fiscal e extrafiscal do imposto. A função fiscal é de arrecadação dos recursos para os estados e Distrito Federal. Já o extrafiscal é da ordem à economia nas relações e nas relações sociais, ok? Fato gerador do imposto. Ocorre quando a transmissão causa morte ou doação, a qualquer título ou pelo domínio útil de bens móveis e imóveis, tá? Direitos relativos, bem como os bens móveis, títulos de crédito, inclusive direitos a eles relativos. Ó, gente, isso é muito importante. A gente pensa que no caso diferentemente do ITBI, que é o imposto de imóveis, transmissão de imóveis, no caso do ITCD, ele não é só de imóveis, então ele é de imóveis, dos direitos, dos créditos, da conta bancária, dos carros. Então ele incide sobre todo o patrimônio que foi deixado para ser destinado, no caso da casa-mortes, para a herança, e no caso da doação, para o recebedor dessa doação. Então, para que o donatário, ele receba esse benefício.
Fato gerador, né, transmissão por doação e outras formas. Então, na transmissão por doação a qualquer título, de qualquer bens ou direito, e aquisição de bens e direitos, com exceção pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão, causa-mortes ou na dissolução da sociedade conjugal, tá? Então, na dissolução da sociedade conjugal, uma vez houve uma dispensação de um patrimônio para um determinado cônjuge em maior percentual do que para o outro, cabe o pagamento do ITCD, tá? Só para ficar claro sobre isso. Exemplo, quando você tem 50%, você é meeiro, nesse caso específico, num divórcio, não, porque não houve nenhum benefício, não houve nada que adquiriu mais patrimônio, tá? Mas quando, por exemplo, o marido ou a esposa, o ex-marido, a ex-esposa, mais exatamente, deixa 25% para o outro cônjuge, né, por uma questão de benesse, não sei se no divórcio acontece isso, mas tudo é possível e a lei tem que prever tudo, né? Nesse caso, cabe sim, sob essa cota que foi cedida, que foi doada, que foi transferida para o outro, o pagamento do imposto ao Estado, o ITCMD. Critérios temporais. Então, quando é que acontece isso? No caso da causa-mortes, acontece com a abertura do inventário. Faleceu, né? Transmissão causa-morte se manifesta através da abertura da sucessão, que ocorre no momento da morte do falecido. Olha pra cá. Pô, por que eu faço isso? Porque eu preciso orientar meu filho pra tá botando a câmera aí pra gente, tá certo? Faz de conta que a gente tá na grande sala de aula, vocês são eles que estão assistindo a minha aula, né? Alguém tem que assistir, pelo amor de Deus. E aí, o que é que acontece nessa situação? Bom, houve o falecimento. Houve o falecimento dessa pessoa, tá certo? E desse falecimento que houve, cabe aí a abertura, é o fato gerador, é o início, é quando ocorre, né, de fato, o fato gerador, a materialidade do imposto. Então, quando é que ocorre a materialidade para o pagamento do ITCMD? No caso da transmissão causa-mortes, no falecimento, no dia do falecimento, na data do falecimento. E é sobre esta data que é baseado todo e qualquer fundamento da transmissão a respeito desse imposto, tá? Então, assim, de acordo com o artigo 1784 do Código Civil, o momento da morte estabelece a abertura da sucessão e, em consequência, nesse momento, ocorre a transmissão da herança. Daí a importância em que estabelece o momento exato da morte real. A transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou sucessão testamentária, inclusive a sucessão provisória. E de qualquer maneira, no que exige é apenas um laudo médico que garanta a hora exata do falecimento, tá? Então, por isso, a importância do atestado de óbito e dentro para a Fazenda Pública, atestando a data, a hora do falecimento. Aí vocês vão entender por quê. Porque existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, olha, caso haja mudança do valor da alíquota entre o momento do fato gerador, né, e a abertura do inventário, a alíquota que deve ser observada é a da data da morte. O imposto de transmissão causa-morte é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Então, a abertura da sucessão se dá com a morte. E se houver uma mudança da alíquota, por exemplo, e você não ingresse com o inventário naquele momento, ou seja, nos 30 dias após a morte, você tem 30 dias após a morte para ingressar com a abertura do inventário. Se você não fizer, qual é a alíquota que vai valer? A alíquota da data da morte. Então, se houve uma majoração dessa alíquota, essa alíquota não lhe toca. Então, essa é a importância que você, como advogado, tem que estar ligado e não pode perder. Porque o Estado, na sua grande maioria, ele não vai se deter a isso, tá? Mas você, advogado, tem que estar esperto e ligado a isso. Vamos lá. Sujeito do ITCMD. O sujeito ativo é o Estado, o Distrito Federal. O passivo, os contribuintes do imposto são, nos casos da herança, os herdeiros ou legatários, e no caso da doação pode ser tanto o doador quanto o donatário, ok? Então,
Sujeito passivo é o herdeiro ou aquele que está recebendo o legado do direito. E no caso da doação, pode ser tanto o doador quanto o donatário. Então, a importância é que pode ser que o pai contribua dando um imóvel para o filho e o filho, por contrapartida, pague o imposto, tá? Então, não há uma obrigatoriedade que tenha que ser também o doador para isso. Isso é importante e interessante, porque na prática o doador é quem paga o imposto, mas isso não é obrigação legal, ok? Sujeito passivo, e aí eu estou trazendo outras coisas, é aquele a quem recai o ônus tributário sobre os herdeiros e legatários, artigo 35 do Código Tributário Nacional. A seu imposto deverá ser pago proporcionalmente a um quinhão de cada herdeiro. É interessante ressaltar que a herança pode ser aceita ou renunciada, sendo que a sua transmissão só se confirma com a aceitação. Caso haja recusa, então a transmissão não ocorre e, portanto, o herdeiro que o recusou não será sujeito passivo do ITCMD e ele não poderá ser imposto a esse tributo. Bom, gente, o que é que isso aqui está querendo dizer? Bom, quem é o contribuinte, né? Quem é o sujeito passivo? O herdeiro, o legatário, doador ou donatário, ok? Bom, mas no caso da morte, por exemplo, pode não existir aquele herdeiro que abre mão em favor de um outro irmão? Que abre mão em favor da mãe ou do pai vivo? Não pode acontecer isso? Não é legal? Bom, é justo que essa pessoa pague o imposto? Não. Então, esse aí pode estar excluído do pagamento do imposto, sim. Tá certo? Porque ele já está recusando a sua parte da herança, ele reconhecendo a herança, porém ele recusa, ele acrescenta esse valor, esse quinhão, ao um outro herdeiro, tá certo? Então, cabe aí, tanto nessa transação, os dois pagamentos. O pagamento de quem está herdando, também o pagamento de quem está recebendo a doação do quinhão herdado pelo herdeiro que renunciou em prol do herdeiro que recebeu. Neste caso, o seu quinhão é devido entre os demais herdeiros de forma indiscriminada. Quando há renúncia em favor de outro herdeiro especificamente, aí sim a aceitação é para ele. É aquilo que eu expliquei, está aqui explicado no slide. Nesse caso, a ITCD incidirá sobre dois atos, que é tanto a herança quanto a doação. Isso é muito importante analisar junto a um especialista, a fim de pronunciar as possibilidades menos onerosas e desenvolver um sistema de planejamento tributário e sucessório adequado. Por que eu trago essa questão? Porque a gente falou logo no início que... Bom, e aí o que acontece com isso? O herdeiro, ele passa a ser também, né, aquele que doou. Então, cabe aí, sim, o pagamento do ITCD sobre esse montante. Ok, gente? Vamos lá. Critério espacial. No que tange ao lugar, é preciso fazer diferenciação entre os bens imóveis e bens móveis. Quanto aos imóveis, ao estado a qual está o bem. Quanto aos bens móveis, compete ao estado onde prossiga o inventário ou arrolamento. O que significa dizer isso? Veja bem, e aí pode ser o seguinte, pode ser que esse falecido, ele tenha, por exemplo, um imóvel em São Paulo, mas ele mora em Recife. Então, como é que vai ser feito isso? O ITCD, com base ao apartamento de São Paulo, é recolhido ao governo do estado de São Paulo. Mas o que diz respeito aos bens móveis e direitos é no lugar do inventário e do arrolamento, ok? Então, é cabível ao estado de Pernambuco, ok? É esse só o diferencial. Base de cálculo do ITCMD. A base de cálculo é o valor venal dos bens ou do direito transmitido. A Fazenda Pública deve avaliar o bem transmitido ou doado para chegar ao quanto a ser tributado. Há casos em que o bem já demonstra seu valor, já outros em que a cotação específica é realizada por um órgão especializado, como, por exemplo, os casos onde a tributação recai sobre o valor de ações
de sociedades por ações de capital aberto, como exemplo as SAs, sendo o referido valor venal detectável prontamente. Quanto tais aferições não foram possíveis, o contribuinte deve apresentar à Fazenda Pública laudo de avaliação que esclareça o modo utilizado para avaliar o tipo do bem, respeitando-se, assim, entre outros, o princípio da segurança jurídica e da isonomia. O que significa dizer isso, gente? A base de cálculo, na grande maioria das vezes, é o valor do bem. Só que ele passa por uma avaliação da Fazenda Pública, tá certo? Só que existem dois casos, por exemplo, que aí o bem, ele já tem, às vezes, um valor determinado, que não precisa passar por essa avaliação, tá certo? E aí, por exemplo, no caso das ações de bolsa de valores. Então, a ação de bolsa de valores, ela tem valores determinados pelas SAs, pelas bolsas de valores. Então, nesse caso, por exemplo, não cabe uma avaliação pelo avaliador de quanto custaria o melhor valor daquela ação. Aquilo já está determinado pelo órgão competente. E existem aqueles bens que a Fazenda não tem condições de mensurar. Por exemplo, uma pintura de um Van Gogh, por exemplo, né? Então, cabe aí a juntada de um laudo técnico que explique como foi feito a apreciação do valor daquele bem, tá certo? Mas na grande maioria das vezes, cabe sim a avaliação deste imóvel através de um avaliador público da Fazenda, ou seja, do fazendário, do tributador fazendário. Soluções de arrecadação. Para a resolução do conflito de territorialidade entre as leis estaduais, criou o ITCD. São adotados os seguintes critérios. Então, a transmissão causa morte de bens imóveis, será recolhido imposto no local onde encontra-se o bem. Dos bens móveis e títulos de crédito será recolhido onde for aberta a sucessão. E na doação, o tributo será recolhido no domicílio do doador. Ok? Então, a gente já tratou sobre esse assunto. Alíquota do ITCMD. A alíquota utilizada varia de acordo com a tabela progressiva, que determina as alíquotas de acordo com a soma do valor venal dos imóveis doados ou transmitidos. Em Pernambuco, a alíquota para impostos, né, para as heranças são de 5%, causa-mortes, e 2% para doação. Isso você vai encontrar na Lei Estadual 13.970/2009, tá? Então, o Estado passou por um período em que as alíquotas eram progressivas por grau de parentesco, mas hoje o Estado de Pernambuco não tem mais essa regra, tá certo? Então, hoje a regra é que para a transmissão de bens causa-mortes é 5% e no caso da doação, 2%. Lançamento do ITCD. O lançamento é de critério tributário, é feito pela homologação. E aí a gente já estudou no semestre passado, quando a gente pegou e estudou direito tributário em geral. Agora a gente está estudando direito tributário em espécies. E é uma coisa que eu sempre digo na sala de aula. Se vocês não se lembram mais desses conceitos antigos, é bom revisar e aproveitar esse período da quarentena, principalmente para revisar toda aquela matéria, porque direito tributário não dá para desassociar. Então, quando a gente estudou lá os processos de lançamento, a gente falou que o lançamento ele podia ser por delegação, de ofício e homologatório. Aqui é homologatório, por quê? Porque o inventariante, por exemplo, ele tem que levar ao conhecimento do Estado o óbito, né? O falecimento. E o doador tem que levar ao conhecimento do Estado a doação que foi realizada. E aí ele entrega aquilo ao Estado, um valor sobre aquele bem, e o Estado é quem vai homologar, dizendo, olha, sobre esse valor cabe um laudo de avaliação, cabe uma avaliação melhor do Estado, e determinar o valor, e ele homologa aquele valor que você colocou, ou atribui um novo valor a ele. Ok, gente? Com isso, a gente termina a nossa aulinha de hoje. Próxima aula a gente vai falar sobre ICMS, aí é um maior tempo, maiores slides, tá certo? E a gente vai tratar sobre esse assunto. Daqui a pouco, lá para as 9 horas, 9h30, a gente vai postar também uma videoaula e um material sobre desenvolvimento sustentável. Um beijo a todos, assistam
Entrem no mural, botem suas dúvidas, tirem suas dúvidas, que vai estar tudo, a gente vai estar respondendo a todos vocês, ok? Obrigada a todos. Tchau, tchau.